Boa noite, graça e paz, amém? Pode ser mais forte. Boa noite, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia no livro escrito por Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Hoje, tendo a oportunidade de ministrar para vocês mais uma parábola. Já perdi as contas, não sei se é a quinta ou a sexta parábola que eu ministro. E ontem, depois de treinar à noite com a Evelyn, a gente voltando para o apartamento, eu falei, caraca, a cada parábola que eu leio, e estudo, eu percebo a grandeza dos ensinamentos que Jesus liberou para as nossas vidas. Foram muitas parábolas, a gente já está aí quase um ano mais, estudando as parábolas, e eu fico imaginando quantas outras não tivemos a oportunidade, de tê-las escritas aqui, para que a gente pudesse estudar, mas eu sei que as que são importantes para a nossa trajetória aqui estão na Bíblia. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola dos primeiros assentos, para quem gosta de anotar, ou em outras versões, parábola dos primeiros lugares, o versículo 7, e o texto diz assim: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parente, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu tablet, seu celular, por onde você estiver acompanhando, levante para os céus junto comigo, repita essa oração: Pai, muito obrigado pela sua palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu abro o meu coração e a minha mente para receber a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor pela palavra dele. No texto que nós acabamos de ler, é importante a gente entender em que contexto, em que lugar, em que momento, o porquê que Jesus está contando essa parábola para a gente. Essa parábola escrita por Lucas, somente Lucas contou e escreveu essa parábola. Se você ler o início do capítulo 14, você vai perceber que Jesus está na casa de um fariseu. Um fariseu importante que convidou Jesus para um banquete. Só que a Bíblia também nos relata com mais detalhes. A Bíblia fala, Sandro, que Jesus foi convidado para a casa desse fariseu num sábado. Sábado, no hebraico, Shabat. Shabat, ou sábado, é o dia em que os judeus tiram para descansar. É o dia em que eles não podem fazer esforço algum. E o Shabat era o dia em que eles tinham que ficar ali,
de boas, descansando, sem precisar trabalhar. E é nesse dia em que esse fariseu chama Jesus para a casa dele. Só que o que a gente precisa lembrar é que os fariseus, eles não gostavam de Jesus. Muito pelo contrário, os fariseus, eles tinham raiva de Jesus. O que já coloca aqui um ponto de interrogação para a gente. Por que Jesus está sendo convidado para a casa de um fariseu para um banquete e num sábado? E aqui eu já vou te dar outra informação também. Também no início do capítulo 14, a Bíblia vai relatar que esse fariseu não somente chamou Jesus, mas como também chamou um homem hidrópico. Repita comigo, hidrópico. É uma palavra feia. Para quem não sabe, hidrópico é aquela pessoa que sofre de uma doença chamada hidropisia. Hidro, água. Essa doença, nada mais, nada menos é que quando uma pessoa tem uma deficiência em algum dos seus órgãos, faz com que ela fique com acúmulos de líquidos no seu corpo. E por conta desse acúmulo de líquido, ela fica com inchaços. Pode ser em diferentes partes do corpo. Eu estudando, eu vi que tem gente que fica no pescoço, no braço, na perna, mas é fato que independente do local que a pessoa fique com esse inchaço no corpo, esse inchaço é aparente. Repita comigo, aparente. E agora, com essas informações, você pode estar se perguntando, nossa, Jesus foi convidado para a casa de um fariseu e um hidrópico também é convidado para a casa do fariseu. Vamos analisar a situação. Jesus, um homem que o fariseu não gostava. Um hidrópico, um enfermo, uma pessoa que normalmente não era convidada para esse tipo de evento. Por quê? Porque um enfermo, para aquelas pessoas, principalmente para essas pessoas que gostavam muito de seguir a lei à risca, entendiam que as pessoas enfermas, e principalmente essas em que a enfermidade era aparente, não eram dignas de estar num ambiente como aquele. Porque eles achavam que eram pecaminosas, que aquelas pessoas tinham essa enfermidade por conta de uma maldição, então elas eram consideradas como se fossem impuras e não podiam estar num ambiente desse. E agora confunde mais a nossa mente, porque Jesus, um homem que os fariseus não gostam, um enfermo que normalmente não é convidado para esse tipo de evento e também foi convidado. Por que ele fez isso? Por que esse fariseu criou essa situação? E aqui eu já te dou a resposta. Eles queriam criar uma armadilha para Jesus. Porque se você parar para analisar e estudar a Bíblia, eu vou te explicar, num sábado, como eu acabei de falar, as pessoas não podiam fazer nada, não podiam fazer esforço algum. Então, Jesus está na mesma casa que uma pessoa enferma e aqueles fariseus criaram uma armadilha para ele. Me pergunta por quê? Mais forte, me pergunta por quê? Porque até o inimigo sabe que aonde tem um enfermo, Jesus não consegue ficar indiferente. Jesus não consegue ficar indiferente diante de uma pessoa que precisa de um milagre. E aqui eu já quero te dar uma boa notícia nessa noite. Jesus está presente aqui na Deus Tem Mais. E Ele sabe o milagre que você precisa. Ele não consegue ficar indiferente diante dessa situação. Por isso que é difícil às vezes você vir no culto. Porque Satanás sabe que se você chegar aqui, pode haver libertação, pode haver cura, pode haver restauração, pode haver um milagre. É por isso que é difícil. Talvez você está aqui nessa noite e está concordando comigo. Pastor, eu cheguei até aqui, mas foi difícil o dia hoje. Quase que eu não vi. Até o inimigo sabe, meu irmão, que Jesus não consegue ficar indiferente diante de uma pessoa que precisa de um milagre. E é por isso que aquele fariseu chama um enfermo e chama Jesus, porque ele queria criar uma armadilha. Jesus curando, ele usar aquilo contra Jesus. Você está curando no sábado? No caso desse homem, a enfermidade dele era uma enfermidade visível, porque ele ficava com parte do seu corpo inchada. Mas tem pessoas aqui nessa noite que aquele milagre que você precisa,
a gente como homem pode não ver, mas de uma coisa eu tenho certeza, Jesus está vendo o que você precisa. Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe dos seus problemas. Jesus não precisa ter uma enfermidade aparente para querer fazer um milagre na sua vida. Basta Ele olhar para você, estar no mesmo ambiente que você, o milagre vai acontecer. E era um sábado. Eles queriam criar provas contra Jesus, já que para eles um milagre não podia ser realizado no sábado. Só que o que me causa estranheza, pastor Rômulo, é que eles estão criando uma armadilha para Jesus fazer um milagre no sábado, só que a Bíblia relata que em outros sábados antes desse aqui, Jesus já havia realizado pelo menos outros 6 milagres e eles sabiam. Por que eles estão querendo criar mais provas? Por que eles estão querendo fazer mais uma armadilha? Jesus já havia curado a febre, Jesus já havia curado o cego de nascença, Jesus já havia curado a mulher encurvada, Jesus já havia curado o homem com a mão paralisada, Jesus já havia feito diversos outros milagres no sábado. Só que dessa vez eles estão criando de novo uma armadilha, para ver se Jesus faria novamente um milagre. E no início do versículo 14, no verso 1, ainda diz assim: e eles o observavam. Repita comigo, o observavam. Os fariseus estavam observando Jesus para ver se ele de fato faria um milagre. Só que Jesus conhece os nossos corações, Ele sabe as nossas intenções, e Ele vira para aqueles homens e fala assim: é permitido ou não curar no sábado? Aqueles homens ficam em silêncio, porque se eles falam que é permitido curar no sábado, eles estariam indo contra eles mesmos, porque eles prepararam aquela armadilha para Jesus, então eles estariam se condenando, falando que é permitido curar no sábado. Só que, se eles falam que não é permitido, eles seriam vistos por aquelas pessoas que estavam naquela casa como pessoas sem compaixão, como pessoas sem piedade. Então, quando Jesus faz a pergunta, é permitido ou não curar no sábado? Eles ficam em silêncio. Imediatamente Jesus pega a mão daquele homem, cura ele e manda ele embora. O plano daqueles homens deu errado. Por mais que pareça estranho, para que mais provas? Só que humanamente parece estranho. Humanamente não faz sentido nenhum, mas no calendário de Deus já estava agendado para aquele homem estar naquela casa e ser curado. Deus tem mais, preste atenção nessa palavra. Essa noite já foi reservada para você ser curado, para você ser curada. Jesus está aqui nesse ambiente. Não fazia sentido nenhum. Para que mais provas? Mas para Deus fazia sentido. Aquele homem tinha que ser curado. E o texto diz assim: quando notou, lá no verso 7, no início da parábola diz assim, quando notou, em outras versões diz, quando observou. Lembra? Os fariseus estavam observando Jesus, mas a verdade é que antes deles estarem observando Jesus, é Jesus quem estava observando eles. Porque antes da gente achar que está vendo algo, Ele já viu a gente. Jesus está te observando. Tem gente que vem para o culto para ver como que vai ser o louvor, para ver como que o pastor vai pregar, para encontrar o amigo, mas não vem para prestar culto. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de você observar o que está acontecendo aqui, Jesus já te viu aí no seu lugar, Ele sabe as suas intenções, Ele conhece o seu coração. E Jesus começa a contar a parábola, uma parábola contada por Lucas, e Jesus, escrita por Lucas, e Jesus está observando os convidados. O que me chamou a atenção aqui é que, diferente de outras parábolas em que Jesus está reunido com um povo, uma multidão, nesse caso, Jesus decide contar uma parábola a partir do que ele está observando naquele momento. E aí Jesus começa a contar porque ele está observando
que os convidados, quando estão chegando na casa do fariseu para um banquete, eles começam a procurar um lugar de honra. E antes de eu falar exatamente sobre a parábola, eu preciso te explicar o que é o lugar de honra. O que é a mesa em que Jesus e esses convidados estão sentando? Naquela época, uma mesa, ela era em formato de U. E quando o anfitrião chamava as pessoas para irem até a sua casa comer um banquete, quem sentava no meio era o anfitrião. E quem sentasse à direita e à esquerda do anfitrião eram consideradas pessoas de honra, mais dignas naquele ambiente. Porque o anfitrião era uma pessoa de destaque. Então você sentado ou à esquerda ou à direita do anfitrião, você também fica em evidência, as pessoas olham para você o tempo inteiro, porque quem está naquela casa quer confraternizar com o anfitrião, você estando do lado dele, você fica em destaque também. Então Jesus está observando que quando as pessoas chegam na casa desse fariseu, elas estão buscando o quê? Um destaque. Elas estão buscando um lugar de honra, elas estão buscando sentar aonde sentam as pessoas mais dignas. Então Jesus, vendo aquilo dali, ele começa a alertar aquelas pessoas contando uma parábola. Para quê? Olha, não senta no lugar de honra, porque pode ser que chegue alguém com maior honra do que você e você vai ser envergonhado. Jesus está nos dando um alerta aqui, e Jesus estava dando um alerta para aquelas pessoas lá. E provavelmente essas mesmas pessoas que estavam lá, os fariseus, elas já conheciam os provérbios de Salomão, e lá em Provérbios 25, quando alerta sobre vaidade, no versículo 6 e 7, diz assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Jesus, ele não está condenando a gente buscar lugares altos, a gente a crescer, nada disso. Só que ele quer nos ensinar nessa primeira parte da parábola sobre humildade. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, humildade. E ao seguirmos o conselho de Jesus, quando a gente faz o que Jesus está nos ensinando aqui sobre humildade, o único risco que a gente corre é de ser exaltado. Se você fizer o que Jesus está falando para você fazer, não tenha dúvidas, você vai ser exaltado. Sabe por quê? Na última cadeira, não tem para onde você ir, é a última cadeira. Só que quando você está lá atrás, na última cadeira, tem um lugar que é onde você pode ir, que é o lugar de evidência, é o lugar de destaque, é o lugar onde você vai ser honrado. Siga os conselhos de Jesus, tenha humildade, entenda isso, e isso é muito verdade, porque esses dias aconteceu justamente isso comigo e com a Evelyn. Nós estávamos em um evento em Belo Horizonte, onde meu pai ia ministrar ali uma palestra, e quando a gente chegou naquele auditório, o evento já tinha começado. Meu pai entrou para aquele auditório, eu e a Evelyn fomos até o banheiro. Quando a gente voltou, o auditório já todo cheio, o evento já rolando, meu pai sentado lá na frente, eu vi aquele povo todo, falei para ela, amor, vamos lá para trás. E de lá a gente ficou, em pezinho aqui, bonitinho, olhando tudo que está acontecendo. Daqui a pouco, o dono do evento, quem estava organizando o evento, lá da frente, viu a gente em pé lá atrás. E aí ele chamou a gente, ei, vocês dois que estão aí atrás, por que vocês estão aí? Aí eu virei para ele e falei assim, eu estou com o palestrante. Aí ele, então tá, vem vocês dois aqui para frente e senta na primeira fileira. Aí o que aconteceu? A gente foi grandão com 3 metros de altura lá para frente. Imagina só se a gente chega e senta lá na frente de primeira e fala, olha, não pode sentar aí não. Aí é para as pessoas que vão palestrar, para os diretores e tudo mais. O texto nos diz, aqui no versículo de número 10, então você será honrado na presença de todos os convidados. Enquanto a gente estava indo lá para frente, todo mundo está vendo, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Quando a honra vier sobre a sua vida,
todos vão ver e vão perceber o que Jesus fez na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas emoções e nas suas finanças, no nome de Jesus. E talvez você está aqui nessa noite com o sentimento: eu sou o último da fila. O único lugar que você pode ir é para cima. Não se preocupe, Jesus já te viu. O homem pode não ter te visto, mas ele já te viu. O homem pode não te honrar, mas Jesus te honra. O homem pode não te valorizar, mas ele te valoriza. O homem pode não te promover, mas Jesus te promove. Quando a gente espera do homem, a gente se decepciona, mas quando a gente espera de Jesus, Ele nunca vai nos decepcionar. Aplauda o Senhor por essa palavra no nome de Jesus. E quando Jesus nos ensina isso, Ele não está nos ensinando um truque para a gente ser honrado. Não. Até porque a falsa humildade, ela é tão abominável quanto as pessoas soberbas. É ser humilde de verdade, não é o truque. Tem gente que é soberba, orgulhosa, que acha que deve estar no lugar mais alto. Não, Jesus não está nos ensinando um truque. Ele quer que, de fato, o nosso coração seja um coração humilde. Hernandes Dias Lopes escreve: e se você gosta de anotar, essa é uma excelente frase: a humildade é a antessala para a honra, mas a soberba constitui-se na antessala para a vergonha. Quando você é humilde, o destino que você tem para ir é a honra, mas quando você é soberbo, pode ter certeza, a vergonha um dia vai chegar na sua vida. Quantas pessoas eu conheço que estavam na casa de Deus, que estavam aqui servindo, que estavam aí como servos, que decidiram cantar, que decidiram pregar. Deus começou a fazer as coisas na vida deles, começou a abençoar, deu carro, deu casa, a empresa prosperou e hoje não estão mais aqui e perderam tudo. Por quê? Porque acharam que foi pela mão dele e não entenderam o que tiveram e ganharam o que ganharam, porque Deus colocou a mão sobre a vida deles. Mateus 23, no versículo 12 diz: o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Isso me leva lá para o livro de Daniel, capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor, ele começa a falar e proferir as seguintes palavras: a grandeza da Babilônia é graças à minha força, que a honra seja toda minha. Quando ele está falando isso, ele não consegue nem terminar a frase. Imediatamente, Deus faz com que Nabucodonosor fique de quatro, igual um animal. Comece a comer grama, cresce pelos sobre a sua pele, as suas unhas ficam igual garras. Por quê? Porque Nabucodonosor está achando que toda a grandeza da Babilônia é para honra e por conta da força da mão dele. E agora Deus está envergonhando ele, colocando ele como um animal, para provar que nada que ele fez, nada que ele tem foi por causa dele, mas sim por causa de Deus. Muito cuidado quando você acha que o que você conquistou é por causa de você. Pode ter certeza que o que você tem hoje é por causa de Deus, que teve bondade com a sua casa, com a sua família, com os seus negócios, com a sua saúde. A glória nunca vai ser nossa, a glória sempre vai ser de Deus. Isso é o que acontece com quem não é humilde. Vergonha. Não queira a glória para você, queira a glória para Deus. Tudo que acontecer na sua vida, fale, é para a glória de Deus. Comprei um carro, é para a glória de Deus. Comprei uma casa, é para a glória de Deus. Abri um GCA, é para a glória de Deus. Estou com muitos discípulos, é para a glória de Deus. Estou pregando, é para a glória de Deus. Abri minha empresa, é para a glória de Deus. Casei, é para a glória de Deus. Tudo na sua vida tem que ser para a glória de Deus. Diminua para que Ele cresça na sua vida. Spurgeon diz: quanto mais elevado estiver o homem na graça, menor ele será aos seus próprios olhos. Eu vou repetir: quanto mais elevado estiver o homem na graça, menor
ele será os seus próprios olhos. Para quem não entendeu, eu vou explicar. Quando você se olha no espelho e percebe tudo que você tem, tudo que você conquistou, é você olhar e perceber, tudo que eu tenho não é por causa de mim, é porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É por causa dele, é por ele. O que você tem, não foi você, foi ele que te deu. Entenda isso, foi a graça, ele morreu na cruz para que a gente estivesse aqui. Humildade, isso é humildade. Deus não está preocupado com o status, Deus não está preocupado com o que os homens pensam de você, com o que os homens falam de você. Sabe por quê? Porque os homens conhecem você aqui dentro da igreja arrumadinho, mas Deus conhece você no íntimo quando está sozinho dentro de casa. Deus conhece quando você está no quarto sozinho. Deus conhece quando está só você e sua esposa dentro de casa. Aqui é o marido perfeitão, mas dentro de casa destrata a esposa. Aqui é o líder brabo, mas dentro de casa é o brabão com a esposa. Deus conhece o seu íntimo, por isso que ele não está preocupado se tem status de pastor, se tem status de líder, se tem status de ministério, de ministro de louvor, se é músico. Ele não está preocupado com isso, porque ele conhece os nossos corações, ele conhece o nosso íntimo. Seja humilde. A partir do momento que você for humilde, a Bíblia nos prova e ela fala para a gente, você será exaltado perante todos. Não é perante alguns, é perante todos. Todos vão ver a glória no Senhor na sua vida. E aqui eu quero profetizar para a igreja nessa noite. A partir do momento em que você for humilde, Deus vai fazer com que tudo na sua vida prospere. Seja humilde. E Jesus dá sequência no ensino. Nessa primeira parte, na parábola, ele quer com que a gente seja humilde. E agora nessa segunda parte, no versículo de número 12, Jesus não está mais falando uma parábola. Jesus está virando para o anfitrião, para o fariseu, e está falando para ele, ei, quando você organizar um banquete, não chame seus familiares, seus amigos, somente pessoas ricas. O que Jesus está condenando aqui não é que você não pode ter seus amigos, seus familiares, as pessoas que têm condição financeira dentro da sua casa. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é quando você chama essas pessoas esperando algo em troca. Porque imagina só, num domingo, depois da escola de sabedoria, você não poder fazer um churrasco com a sua família. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui é por conta de dois motivos, e eu vou te falar. O primeiro, para retribuir convites anteriores. Porque Jesus estava percebendo que tinha pessoas naquela casa que só estavam ali porque elas já chamaram aquele fariseu antes para um banquete. E agora ele quer retribuir esse convite. Segundo motivo, para que essas pessoas ficassem em dívida com ele e continuassem a convidar para outros banquetes. Para retribuir. Segundo, para que aquelas pessoas ficassem em dívida com aquele fariseu. É isso que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente só faz as coisas pelos outros esperando algo em troca. É por entender também que Jesus não está proibindo, gente. Ele não está proibindo ter a resenha lá com a sua família, com seus amigos, não. Mas ele quer nos alertar quando a gente só faz esse tipo de coisa esperando que os outros façam por a gente também. São aquelas pessoas que quando vão numa festa de aniversário, levam um presente para que quando o aniversário dela chegar, aquela mesma pessoa se sinta constrangida em dar um presente para ela também. Aqui não tem isso, em nome de Jesus. O que ele nos ensina aqui, lá na primeira parte da parábola, é sobre humildade. E nessa segunda parte, quando ele fala diretamente para o anfitrião, ele quer nos ensinar sobre uma falsa hospitalidade. Eu não te chamo na minha casa porque te amo. Eu te chamo porque você pode me dar algo em troca. Eu não te sirvo porque você pode me servir. Eu te sirvo porque Deus mandou eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus quer nos ensinar sobre uma liderança servidora. Quando eu faço pelo meu próximo aquilo que eu sei que ele não pode fazer por mim.
quando eu atendo ele e sei que ele não pode me ajudar num futuro, quando eu compro uma cesta básica sabendo que num futuro ele não vai comprar para mim, quando eu dou um dinheiro para uma passagem, para um Uber, quando eu ajudo uma família, uma casa, quando eu oro. É isso que Jesus está falando. Quando eu faço pelo meu próximo aquilo que eu sei que o próximo não vai fazer por mim. E aqui eu tenho que exaltar o ministério do Coletes Verdes, quando eles ajudam as pessoas em situação de rua, sabendo que aquelas pessoas que estão ali não vão poder fazer nada por eles. Mas aqui está a coisa mais linda que Deus mostra para a gente. Quando a gente faz por aqueles que não podem fazer por nós, meu irmão, essa semente não volta vazia. Quem faz por nós é Ele. Quem faz por nós é Ele. A recompensa não vem da terra, a recompensa vem do céu. Engana-se quem acha, vou chamar fulano porque fulano tem dinheiro. É melhor você chamar quem não tem, porque a recompensa, vai vir do céu. Quem vai fazer por você não é quem você chamou, quem vai fazer por você é Ele que está lá. Porque Deus entende que quando você chama uma pessoa que vai te retribuir, essa semente já frutificou, mas quando você faz por uma pessoa que não pode retribuir, a semente não fica vazia, quem vai fazer frutificar é Ele. O que é melhor? Alguém que tem o ouro, ou que tem a prata, ou Deus que é dono de tudo, de todo o ouro, de toda a prata? Faça por quem não pode, ame mais. E eu anotei uma frase aqui, já em caminho para encerrar, os músicos podem subir. A bondade é o único investimento que nunca falha. A bondade é o único investimento que nunca falha. Se você investir num relacionamento, essa pessoa pode falhar com você. Se você investir num líder, essa pessoa pode falhar com você. Se você investir num liderado, essa pessoa pode falhar com você. Só que quando você investe por bondade, sem esperar nada em troca, simplesmente porque Deus mandou você amar o seu próximo como a ti mesmo, pode ter certeza, esse investimento nunca vai falhar na sua vida. E por isso que no versículo 13 desse mesmo capítulo, Jesus declara sobre as nossas vidas. Na verdade, versículo 14, e ele diz assim: feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição do justo. Quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil. É por isso que eu ainda estou aqui de pé, meu irmão. É porque eu entendi que a minha recompensa não vão vir de homens. Tem liderados que eu sei que falam mal de mim por trás. Tem pessoas que vieram aqui só para avaliar a pregação, só que a minha recompensa não vem de homens, a minha recompensa vem de Deus. Aqui eu quero liberar uma palavra para a sua vida, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Não se preocupe com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Faça para o reino de Deus e a sua recompensa vai vir dos céus em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu encerro com uma história de Abraham Lincoln. Para quem não sabe, Abraham Lincoln, um dos principais presidentes que os Estados Unidos da América teve. E certa feita tem uma história que conta em que Abraham Lincoln estava numa entrevista e um repórter maldoso virou para Abraham Lincoln querendo ouvir uma resposta dele para usar aquilo contra ele e falou assim: presidente, você viu que Stanton falou que o senhor é um tolo? Aí ele respondeu: vi sim. E aí o repórter maldoso novamente retruca ele: tá, mas e o que você acha disso? Ele pode falar isso de você? Abraham Lincoln virou para aquele repórter e falou assim: pode. Stanton é um homem muito sábio e ele entende muito das coisas. Se ele falou que eu sou um tolo, de fato eu sou um tolo. A partir daquele momento, esse homem se tornou um dos principais braços direitos de Abraham Lincoln. É isso que acontece
quando a gente não dá voz ao que falam da gente. As pessoas que nos atacaram são as mesmas pessoas que vão estar do nosso lado para nos promover. Foi isso que aconteceu com esse homem hidrópico. O fariseu chama ele para aquela casa para envergonhá-lo. Só que mal sabe ele que ele estava preparando um ambiente especial para que ele fosse curado. Jesus manda, se te der um tapa numa face, vira outra. Sabe por quê? Porque não somos nós que vamos revidar. A nossa justiça vem de Deus. Humildade. Não peita ninguém não discute com ninguém não, meu irmão. Falou de você, deixa falar. Se tiver que concordar, concorda. Eu sou tolo mesmo. Sou um vacilão mesmo. Sou fraco mesmo. A justiça não vem de homens. A justiça não vem do seu braço. A justiça vem de Deus. Eu quero ler um salmo aqui para a gente louvar. Salmo 51, versículo 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Quando você entende que tudo que você tem, tudo que você pode ter, é a partir do coração contrito e entendedor de que só Ele pode fazer na sua vida, as coisas começam a fluir na sua casa, as coisas começam a fluir na sua família, as coisas começam a fluir nos seus negócios, mas a gente precisa ter um coração contrito, um coração quebrantado. Nós vamos louvar agora, e eu quero chamar aqui na frente só aqueles que entendem, que precisam ter um coração contrito, que querem se quebrantar mais aos pés de Jesus, para que Ele derrame as bênçãos reservadas para a sua vida nesse ano de 2023. Vamos adorar o Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, você pode dizer isso? Mas muito mais de ti e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, e menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça. Antes da gente continuar a adorar, eu preciso te dar mais uma informação aqui nessa noite. Talvez você não veja até aqui na frente, porque já está se achando numa posição de honra. Nessa noite eu sei que não foi uma palavra muito fácil falar sobre humildade. Só que a partir do momento em que a gente já acha que somos humildes, acabamos de perder a humildade na nossa vida, porque quem conhece o nosso coração, quem enxerga a humildade em nós, não somos nós mesmos, é Jesus.
Então, se você não veio até aqui na frente, eu entendo. Você já reconhece que você está numa posição de honra e Deus não pode te colocar num lugar mais elevado. Mas se você quer se entregar, colocar um coração contrito de fato aos pés de Jesus, eu vou te dar mais uma oportunidade enquanto nós vamos cantar. Vamos entrar no refrão mais uma vez. E se você acredita que Deus pode te tirar de um lugar e te colocar num lugar ao lado dele, ao lado do anfitrião, num lugar digno de honra, saia do seu lugar e venha até aqui na frente que eu vou fazer uma oração pela sua vida. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos. Pai, no nome de Jesus, aqui estão seus filhos, Pai, que nessa noite reconheceram que precisam do Senhor. Nessa noite, Pai, eles sabem e perceberam que podem estar no lugar de honra, no lugar mais destacado, no lugar mais próximo do Senhor, Pai. Exalta os teus filhos, Pai. Entrega para eles tudo aquilo que o Senhor prometeu, todas as promessas que o Senhor já reservou, todas as promessas que o Senhor já preparou, Pai. Começa a liberar. Eu não sei se eles precisam de um milagre na sua vida financeira, faça. Eu não sei se é na saúde, na família, no ministério, nas emoções, mas de uma coisa eu sei, Pai: não há impossíveis para o Senhor. Por isso eu te peço, estenda as suas mãos sobre a vida dos teus filhos, que reconheceram que precisam do Senhor, que sem o Senhor eles não podem chegar mais adiante, mas com o Senhor não tem homem para fechar a porta, porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Coloca as pessoas certas diante dos teus filhos, Pai. Coloca, Senhor, esse contrato, Pai. Deus, essa assinatura que tanto falta, Pai. Toca no coração desse juiz, toca no coração desse patrão, Pai. Pai, eu te peço, faça um milagre na vida dos teus filhos, Pai. Olha para o coração deles, Pai. Deus, perceba, Senhor, o quanto eles estão aqui contritos, buscando mais de Ti, se humilhando para que o Senhor cresça através da vida deles, Pai. E eu creio que vitórias, testemunhos serão contados aqui por conta do que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, no nome de Jesus.